Nós vamos discutir alguns versículos bíblicos e falar alguma coisa sobre o princípio bíblico nesse vídeo que vai trazer bastante clareza para você. E desde já, eu aconselho que você pegue sua Bíblia para acompanhar quando a gente for falar algum versículo, tá? Ou alguma passagem bíblica. Mas e se eu te dissesse que dentro de você existem dons que podem transformar vidas, inclusive a sua? Eu me lembro de uma época em que eu me sentia completamente perdido, sem direção nenhuma. Assim, eu olhava para a minha vida e pensava, será que Deus realmente tem algo planejado para mim? Será que eu tenho algo especial para oferecer? Até que um dia, durante uma leitura bíblica, me deparei com um versículo que me fez parar. O versículo é assim, ó. Abre sua Bíblia já, lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está lá em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Eu percebi que Deus não nos criou por acaso e que Ele nos equipa com dons que fazem parte do nosso propósito. O problema é que muitas vezes nem percebemos que esses dons já estão conosco, prontos para serem usados. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, durante esse vídeo. Porque essa descoberta, ela mudou minha vida e pode mudar a sua também. Depois da minha conversão em Cristo, eu comecei a estudar muito a Bíblia. E deixa eu te explicar o que é conversão. Quando falamos em conversão, muitas vezes associamos isso apenas à mudança espiritual. Mas, na verdade, conversão vai além disso. É quando você está seguindo reto por uma rua e, de repente, vira para outra direção. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E também pode acontecer com você. Você está num caminho, está vendo que aquele caminho só te traz desgraças e coisa ruim na sua vida? Muda, converte. E não existe uma conversão melhor e que você vai encontrar mais paz e verdade do que em Cristo. Eu estava trilhando um caminho que só me trouxe destruição e sofrimento. Foi então que eu decidi converter, ou seja, mudar de direção. Conversão, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas a ideia religiosa de deixar o mundo e seguir para a espiritualidade. Conversão é, na verdade, qualquer mudança de rota que você faz na vida. Pode ser algo simples, como mudar um pensamento ou uma atitude. E eu fiz isso. Mudei a minha direção da vida. E a conversão é um processo contínuo de ajuste e crescimento. E assim, eu já tentei converter para vários lados da minha vida. Tentei buscar várias coisas diferentes. E nenhuma conversão me trouxe paz e contentamento e prosperidade na minha vida, alegria e conhecimento como a conversão em Cristo. Então, se você vai fazer alguma conversão na sua vida, se você vai converter sua mente ou converter seu caminho, converta para Cristo. Faça essa conversão, ajuste ela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e não vai conseguir voltar atrás depois que encontrar o verdadeiro amor de Cristo. E essa transformação, ela me trouxe uma dívida de gratidão que eu nunca poderei pagar. E foi essa gratidão que me levou a estudar profundamente a palavra de Deus, buscando entender o que Ele quer de mim, qual o propósito que Ele tem para a minha vida. E foi nesse processo que eu descobri algo incrível, os dons do Espírito Santo. Esses dons, eles são ferramentas poderosas que Deus dá a cada um de nós para vivermos com propósito, ajudarmos uns aos outros e glorificarmos o seu nome, o nome de Deus. Por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido sobre esses dons.
o que eles significam, como se manifestam e principalmente como podem transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha vida. E também como eles podem ser transbordados de você para transformar vidas dos seus próximos. Os 9 dons do Espírito Santo, conforme descrito lá na primeira carta a Coríntios, capítulo 12, está lá no versículo 7 a 10. Abre a sua Bíblia agora no primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. São manifestações dadas por Deus para edificar a igreja. Eu vou explicar cada um deles com exemplos bíblicos, por isso é importante ter sua Bíblia na mão. E com aplicações práticas para os dias de hoje. Tá? Vamos lá então. O primeiro dom é a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, que significa uma revelação sobrenatural de como agir ou responder em situações específicas com a sabedoria de Deus. Um exemplo disso está lá no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo de 16 a 28. Se você for ler essa história, é importante que você leia, marca, e assim que a gente terminar o vídeo, dê uma lida, depois volta o vídeo de novo, assista novamente, leia, assista novamente, que você vai compreender a fundo. Quanto mais você faz, constância, quantidade e frequência é o que domina seu corpo. Tá? Depois a gente vai falar mais disso. Mas, para falar desse primeiro dom, vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. É a história de quando o rei Salomão resolveu a disputa, é uma história, uma passagem bem famosa, de 2 mulheres que afirmavam ser mães de um mesmo bebê. Ele sugeriu dividir a criança ao meio, partir a criança ao meio, e a verdadeira mãe revelou-se. Ao preferir salvar a vida do filho, mostrando amor genuíno, ela se revelou. E hoje, esse dom ele pode ser visto quando um líder resolve um conflito delicado, promovendo reconciliação com sabedoria vinda do Espírito Santo. Então, assim, quando você vê alguém resolvendo algum conflito, pode ser um líder ou pode ser qualquer pessoa que tenha o dom da palavra de sabedoria resolvendo um conflito que está muito complicado, com pequenas palavras de sabedoria, você pode ter certeza que esse é um dom. Quando é uma pessoa espiritual, você pode ter certeza que isso não vem dele, e sim do Espírito Santo. O segundo dom é a palavra de conhecimento, diferente da palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, que é a revelação de fatos ou informações que não poderiam ser conhecidas naturalmente. Quando você está num culto, vocês estão em oração, uma pessoa fala, eu sinto que alguém está aqui e tem tal problema, ou está passando por tal dificuldade, para resolver faz isso. Ou quando alguém te para na rua, alguém fala, o Espírito Santo está me dizendo que você tem isso, e realmente é. Esse se refere ao segundo dom. Um exemplo bíblico está vai anotando aí, está em João, capítulo 4, versículo de 16 a 18. Quando Jesus revelou a mulher de Samaria, aquela mulher que ele encontrou lá no poço de Sicar, a mulher de Samaria, que ele revelou que ela havia tido 5 maridos e que o homem com quem vivia não era seu marido. E no contexto atual, hoje em dia, esse dom pode ser observado quando alguém, durante um momento de oração ou pregação, como eu disse, sente do Espírito Santo uma direção específica sobre uma pessoa, transformando sua vida. Ou qualquer pessoa que te pare e fala, ó, acredita, porque isso é dom do Espírito Santo, não é feitiçaria, não é bruxaria, isso é dom do Espírito Santo. Muita gente costuma acreditar em coisa que não existe, como feitiçaria, bruxaria, do que em Deus, que existe, que tem um livro, que é esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, que está explicando tudo sobre ele. As pessoas passam a acreditar em coisas que não existem. Isso aqui está escrito há mais de 3.000 anos. Tem passagens de mais de 3.000 anos que dão certo há 3.000 anos, que dão certo há 2.000 anos, que dão certo há 1.000 anos, que dão certo hoje, que dá certo na China, dá certo no Japão, dá certo e é verdade em qualquer lugar que for aplicado. Então acredita nisso, não acredita no que não existe.
Acredita nisso. E o terceiro dom é o dom da fé, que é uma confiança sobrenatural em Deus para realizar coisas humanamente impossíveis. Um exemplo bíblico é o de Elias. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41 a 45. Quando ele orou para que a chuva voltasse após anos de seca. E Deus respondeu. Esse é um exemplo do dom da fé. Hoje vemos esse dom quando alguém enfrenta uma situação desafiadora, como uma doença grave, com confiança inabalável, inspirando outros e testemunhando a intervenção de Deus. Tá? O quarto dom são os dons de cura, que são capacidades sobrenaturais para curar enfermidade. Um exemplo bíblico, pega a sua Bíblia, sempre que eu falar, ou anota, vai anotando, depois você vê os exemplos, lê sobre os exemplos, lê as passagens que eu estou falando, depois assista o vídeo novamente. Tenha constância, quantidade e frequência, para Deus, o Espírito Santo dominar a sua vida e você começar a entender mais do poder de Deus. Então assista o vídeo novamente. Então, esse dom está lá o quarto dom, lá em Pedro, lá no livro do Atos dos Apóstolos. Eu estou lendo bastante, eu vou dar algumas citações aqui de Atos dos Apóstolos, porque eu estou lendo bastante. Lá no capítulo 3, lá no versículo de 1 a 8. Quando ele curou um paralítico na porta do templo, dizendo, levanta-te e anda. Esse é um exemplo exato. Hoje esse dom ele pode ser experimentado em cultos de oração ou em grupos de oração onde pessoas são curadas por Deus por meio da intercessão de ministros ou irmãos de fé. O quinto dom é a operação de milagres, que é a manifestação do poder sobrenatural para realizar feitos extraordinários, além das leis naturais. Um exemplo bíblico está em Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 22, quando Moisés, guiado por Deus, divide o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse em terra seca. E um exemplo atual pode ser um missionário que ora em uma situação de risco e Deus intervém milagrosamente protegendo pessoas de um desastre natural. Esse é um exemplo que pode ser tomado. Tá? E o sexto dom é o dom da profecia, que é a transmissão da mensagem de Deus para edificação, exortação e consolação. Um exemplo bíblico é o de Ágabo, em Atos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 28, que preveniu uma grande fome, permitindo que a igreja se preparasse. Hoje vemos esse dom quando um pastor, um padre, um pregador traz uma mensagem direcionada por Deus, revelando sua vontade para a igreja. Ou qualquer um. Os dons, pessoal, os dons todos têm. Não precisa ser padre, não precisa ser pastor e não precisa ser pregador. Todos abençoado com os dons do Espírito Santo, mas para você conseguir usar eles, você tem que buscar o Espírito Santo com frequência, quantidade e constância. Não significa que você começou a buscar hoje, o dom já vai ser manifestado, ele já está em você, mas para ele se manifestar precisa de constância. Você precisa buscar por algum tempo até que o dom vai se manifestar. Você precisa de frequência, não só hoje, uma vez na semana, precisa todo dia. E quantidade, algumas vezes ao dia está em oração com o Espírito Santo. Porque tudo que você tem constância, quantidade e frequência domina seu corpo. Tá? Tudo que você tem constância, frequência e quantidade domina seu corpo. Inclusive o Espírito Santo. E para esse dom se manifestar, o Espírito Santo precisa dominar seu corpo. Então ele precisa estar presente com constância, quantidade e frequência no seu corpo. Tá? O sétimo dom é o discernimento de espíritos, que é a capacidade de identificar a origem espiritual de uma manifestação, seja de Deus, de espíritos malignos ou da carne humana.
Um exemplo bíblico está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 18, quando Paulo discerniu que a jovem que fazia adivinhações estava possuída por um espírito maligno e o expulsou. Aquela jovem que vinha atrás dele. Todas essas passagens que eu estou falando são passagens famosas da Bíblia, mas pega e dê uma lida para você entender mais profundamente. Depois que você lê, anota. Depois que você lê, vem e assiste novamente para você ver como se encaixa uma coisa na outra. A jovem falava, esse São Paulo, discípulo de Deus, eles estão pregando amor. E ela vinha por alguns dias até que Paulo se irritou e falou, saia desse corpo, em nome de Deus. Essa é a passagem bíblica. E hoje, esse dom, ele pode ser usado por líderes que identificam práticas ou comportamentos espirituais prejudiciais dentro da igreja. Eu disse líderes, mas não são só líderes. Qualquer um que prevê isso, que está em contato. Por que os líderes espirituais? Porque eles, atualmente, ou com mais constância, estão mais em presença do Espírito Santo. Por isso que os dons são mais manifestados neles. Tá? Por isso sempre eu cito líderes, mas você pode ser um líder religioso quando você começa a ter constância, quantidade e frequência em busca do Espírito Santo. E isso não basta ir na missa uma vez por domingo, não. Ou no culto uma vez na semana. O oitavo, e outra coisa, não basta apenas ir no culto, apenas ir na missa. A base espiritual, a base para uma vida espiritual com o Espírito Santo presente é oração, leitura da palavra e jejum. Então, não é só ir na missa. E na missa você vai ter leitura da palavra e oração. E o jejum? O jejum vem de você, tá? Então, o oitavo dom é a variedade de línguas, que é a capacidade sobrenatural de falar em línguas desconhecidas, sejam humanas ou celestiais. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no versículo 4 a 11, no dia de Pentecoste, os discípulos falaram em línguas e pessoas de diferentes nações ouviram as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Hoje, esse dom ele pode ser experimentado em momentos de oração, quando tem oração muito forte, onde alguém fala em línguas e sente profunda conexão com o Espírito Santo. Esse é o dom de falar em línguas. O nono dom é a interpretação dessas línguas. O nono dom, então, é a interpretação de línguas, que é a capacidade de interpretar o que foi dito em línguas, trazendo clareza e edificação para a igreja. Paulo fala sobre esse dom na primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 14, ensinando que em um culto público as línguas devem ser interpretadas para a edificação de todos. Gente, quando a gente fala de igreja, não significa que é um templo onde tem um teto. Igreja é o povo reunido em oração a Deus, em busca de Deus. Um povo que se reúne, pode ser dentro da sua casa, ter uma igreja, pode ser no meio da praça, ter uma igreja. Um povo que se reúne para buscar Deus em oração, em leitura da palavra e em jejum, é uma igreja, tá? Então, na prática, esse dom ele pode ser visto quando alguém fala em línguas durante o culto e outro irmão traz a interpretação, revelando uma mensagem específica de Deus. E, meus irmãos e minhas irmãs, esses dons, eles são ferramentas poderosas que o Espírito Santo concede para glorificar a Deus e edificar a igreja. Então, se você sente que tem esse dom, que você está em constância, frequência e quantidade buscando o Espírito Santo e ele te presenteou com esse dom, não use só para você. Use para edificar outras pessoas, porque Deus não te dá nada para você usar só para você. E se você estiver usando esse dom, pode ter certeza que ele vai ser retirado. Tá? É importante lembrar que os dons, eles são dados conforme a vontade de Deus. E eles devem ser usados com amor e bastante humildade, sem orgulho. Se você foi abençoado, não tenha orgulho e humildade para o benefício de todos, não só o seu. Agora que você entende um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo, é hora de agir. Não adianta só saber que eles existem, é preciso usá-los.
tirá-los de você e colocá-los para fora, para transbordar em outras pessoas. Cada dom foi dado por Deus para que você cumpra o propósito que Ele preparou para a sua vida. Quando você começar a usar esses dons, você não só transforma a sua vida, mas também impacta a vida de quem está ao seu redor. Imagine o que aconteceria se cada um de nós descobrisse e colocasse em prática o dom que Deus nos deu, a sua vida, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Tudo começa a mudar quando você passa a viver de acordo com o propósito divino. Então, agora é a hora. Identifique seus dons. Busque seus dons com frequência, quantidade frequente e constância. Comece a usá-los e veja como sua vida pode ser transformada. Não espere mais. Deus já te deu tudo o que você precisa. Só falta você agir. E lembre-se, quando você age conforme o propósito de Deus, você não só se realiza, mas também é luz para os outros ao seu redor. Então busque ativar o seu dom. Busque a presença do Espírito Santo na sua vida com quantidade, frequência e constância, que com certeza ele se manifestará. E por fim, eu declaro que na sua vida jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais pensamentos imaginaram o que Deus tem preparado para a sua vida e aqueles que estão ao seu redor.